Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje é formas de recorte, né? Formas de você estar fazendo um recorte em alguma imagem. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui, eu vou pegar a foto desse poste, copiar a imagem e vamos dar um Ctrl V aqui no nosso arquivo. Fazer melhor, vamos aqui em arquivo, novo, 1920 de largura e 1080 de altura. Vou botar aqui resolução em 100 para ter uma boa qualidade e vamos criar. Aqui agora a gente dá um Ctrl V porque a gente vai ter uma imagem com maior qualidade, né? E maior espaço. A gente tem a foto aqui do carro. Como é que a gente vai estar fazendo esse recorte? Temos a varinha mágica aqui, né? Tem Photoshop mais atualizado que esse aqui. Porém, o que eu uso tem a varinha mágica e aí ela faz um serviço muito bom. Só que tem o Photoshop 2024 aí que eu acho que o recorte dele é bem melhor. Inclusive depois eu vou baixar. Mas eu gosto bastante desse Photoshop aqui. Mas aqui a gente já fez uma seleção com a varinha mágica que a gente viu que não tá 100% perfeita. A gente vem aqui no farol, não tá perfeita. Se a gente criar uma máscara aqui, ó. A gente vai criar uma máscara aqui, ó. E vamos dar um Ctrl I. Nesse Ctrl I a gente vai ver aqui as áreas que tá imperfeita, ó. Esse vermelho, a parte do carro. Aqui em cima até que tá bem recortado, ó, só que chega aqui já tem umas falhas. Aqui na frente do carro não tá legal. Então aqui tem muita coisa, ó, que a gente pode restaurar. Então aqui na máscara, com pincel branco, a gente vai aqui, ó, restaurar essas regiões. Opa, pincel branco não, pincel preto, rapaziada. Passar o pincel preto aqui, vai apagando essa região. Aqui também, ó. Deixar assim. E aqui também. Então aqui, ó. Se eu clicar, dar um clique aqui, segurar Shift e dar um outro clique aqui, ele vai meio que reto sozinho. Então, ó, só clicando em Shift agora e dando um clique no mouse. Beleza, aqui não precisa tanto. Aqui precisa. Aqui a gente passa o preto, dá um X e passa o branco aqui que a gente passou demais. Aqui, com preto, a gente dá um clique, dá outro clique aqui, ó, segurando Shift. Beleza? Só para esse nomezinho que eu fiz aqui. Aqui também. Vou passar o preto aqui nessa região. Recuperar aqui o retrovisor. Aqui também tá meio zoado. Vamos aqui na frente. Aqui, se a gente aumentar a suavização aqui, ó. Deixa mais ou menos 50. A gente vai passando, aí ele vem acompanhando atrás o pincel. Então aqui é muito bom também para precisão, né? No mouse que a gente às vezes não consegue atingir a precisão adequada. Então essa ferramenta de suavização, ela ajuda. Ela auxilia a gente em muita coisa. Aqui, ó, vai ficar um pouquinho ali para fora, mas não tem problema. A gente só acerta esse recorte aqui que tá meio estranho. Beleza. Depois que a gente der essa revisada aqui, ó, deixa eu só diminuir a suavização do mouse aqui e passar nessa região mais rápida. Pra ganhar tempo. Se eu passar aqui, ó, olhar, revisar e tá tudo certinho, agora a gente dá um Ctrl I. Que a gente tem um recorte de um carro perfeito aqui pra gente estar usando em um trabalho. Colocar um cara em cima do capô aqui, colocar uma cidade lá atrás, não sei. A gente pode fazer bastante coisa. A gente tem um recorte perfeito aqui só usando o pincel. Beleza? Agora o que é que a gente vai fazer? Usando pincel não, né, rapaziada? Usando a varinha mágica. A varinha mágica e o pincel, né? Vou usar dos dois. Vamos aqui excluir essa máscara de camada pra gente estar fazendo um novo recorte. Primeiro recorte foi com a varinha mágica, selecionar o assunto e a gente fez esse tipo de seleção. E tem a ferramenta de seleção de objeto também. Se a gente pegar aqui, ó, fizer um quadrado ao redor, tipo uma seleção de retângulo ao redor do carro, ele vai fazer o mesmo tipo de seleção, igual selecionar assunto, só que um pouquinho diferente. E às vezes um é melhor que o outro. A gente vai ver qual é que vai se sair melhor até nesse recorte aqui agora. Ó, aqui já tá falhando. Aqui também no farol falhou. Aqui falhou bastante, então aqui a gente já vê de cara que o selecionar assunto ganhou de lavada, né? Mas tem outros tipos de recorte, rapaziada, que esse ferramenta de retângulo aqui, esse recorte de retângulo, ele saiu um recorte muito melhor do que o selecionar assunto. Só que nessa ocasião, o selecionar assunto saiu com mais vantagem, né? Então aqui era outra forma de recortar, a gente criava a máscara e aqui a gente vinha passando o pincel com aquele mesmo procedimento que a gente acabou de fazer, beleza? Aqui é uma das duas formas de recortar. Tem a outra que é a principal, a mais querida por muita pessoa. Eu particularmente não tenho paciência de jeito nenhum, que é a ferramenta de caneta, essa ferramenta em cima do T aqui, ó. Se a gente clicar aqui nesse ponto do carro aqui como ponto de partida, e a gente clicar aqui, ó, segurando o mouse, ó,
segurando com o botão esquerdo, se a gente subir aqui para cima, ele desce para baixo, aqui bem no meio da linha. Se eu descer para baixo, ele entorta para cima. Então, se a gente deixar equilibrado, ele vai se equilibrar junto, entendeu? Então, a gente vai equilibrando aqui, ó. Segura espaço, clica no botão esquerdo para subir aqui, ó. E aqui a gente vai metendo a canetinha aqui, ó. Tá? Passando a canetinha certinho aqui, ó. É basicamente você seguir a linha de raciocínio do formato do carro, né? Ó. É uma linha. Aqui, ó, eu falei linha de raciocínio, eu espero que vocês não me zoem aí, né? Mas a linha do carro aqui, ó. Beleza? Aqui você vai seguir a linha e aqui é uma forma muito boa de recortar. Chegou nesse canto aqui, ó, que não tem o que fazer, a gente não vai fazer assim que não vai ficar torto. A gente clica aqui uma vez aqui bem na curva e segura. E vai fazendo meio que uma curvazinha lá na ponta, ó. Outra aqui, ele já vai fazendo uma curva. E aqui a gente vai selecionando o retrovisor do carro. Cara, esse aqui é o recorte muito mais bonito, é o recorte que fica mais certo, mais preciso, bem bonito, mas ele requer um pouquinho mais do seu tempo. E quem realmente é focado em fazer muito dinheiro com design, geralmente não tem tempo para ficar fazendo um recorte muito perfeito, né? A não ser que esse trabalho ele vá para o portfólio. Se ele for para o portfólio, aí sim você tem que fazer um recorte com precisão. Mas aqui, ó, suponhamos que a gente terminou de rodear o carro. Então, a gente terminou de rodear o carro, vamos fazer uma simulação aqui. Quando terminou de fazer a marcação do carro, a gente clica no botão direito, cria seleção. E aqui raio de difusão para a gente pode deixar em 0 e dar um OK. Que basicamente ele vai fazer a seleção onde a gente foi passando a caneta. Ó. Aqui, se eu criar uma máscara, ele vai livrar a região onde eu passei a caneta. E aqui onde eu não livrei, onde eu fiz todo o recorte esquisito, ele vai ficar torto, vai ficar estranho. Então tem uma importância muito grande de você vir aqui. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. E ao rodear 100% do carro, né? Então você vem aqui, ó. E aqui a gente vem terminando e, ó, acabou. A gente terminou a seleção, rodeou o carro. Agora a gente vai dar um criar seleção aqui, ó, com o botão direito e dar um OK. A gente vai ter a seleção perfeita do carro aí. Se a gente criar a máscara, a gente vai ter aqui, ó. Beleza? Então aqui, rapaziada, é uma forma muito precisa de estar fazendo um recorte. Que ficou meio vazado, meio ruim aqui, ó. Que eu passei reto o pincel, mas aqui a gente vê a caneta, mas a gente quebra aqui, ó, o pincel. Passando preto na máscara. A gente quebra isso. Beleza? Então, aqui tem a forma de varinha mágica, né? Vamos botar aqui, ó, a ferramenta de varinha mágica, a ferramenta de seleção de objeto. A ferramenta de seleção rápida, ela funciona assim. Vamos escolher aqui essa máscara. E a ferramenta de seleção rápida, ela funciona assim. Você vai passando aqui, ó, o pincel, como se fosse um pincel aqui por fora. Inclusive, tá até fazendo um recorte bonitinho até. Chegou aqui, ela já fez negação. Mas aqui a gente poderia vir com laço poligonal, segurando o Alt em vez de Shift, né, ó. Fazendo isso aqui, ó. Ó. Aqui e aqui. E aqui a gente rodeava e dava o Enter. Aqui também no pneu, ó. Ficou meio zoado. Aqui. Mas aí a gente clicando em máscara aqui, ó, e dando um Ctrl I, a gente já teria metade de um recorte. Que era só passar o pincel aqui de leve aqui na camada da máscara. A gente ia conseguir fazer um recorte bonitinho aqui, se a gente for fazer com precisão. Beleza? Vamos escolher aqui essa máscara. Tem outras formas de recorte, como o próprio ferramenta de laço aqui, mas ninguém vai ter paciência de rodear esse carro aqui todo segurando aqui o laço, né? E nem com a ferramenta de laço poligonal. A ferramenta de laço poligonal também ela faz bastante recorte. Já fiz muito recorte com ela, ela é muito boa. Só que ela não tem curva, então ela é tudo pontudo. Se você chegar numa região que tem curva, você vai ter que ser muito paciente para ficar clicando de pontinho em pontinho até fazer uma curva que não fique muito estranha. Mas vou dar um exemplo aqui rapidão para vocês, ó. Dar um exemplo aqui. Beleza, criar uma máscara. Fingir como se eu tivesse feito o recorte do carro. Aqui ficou muito bom, tá vendo? Onde eu passei o laço poligonal, fui seguindo certinho. Só que tem umas áreas que fica meio pontuda. Não sei se vocês conseguem perceber, mas tem umas regiões que fica pontuda que você tem que arrumar depois. Mas isso é coisa que você arruma com o pincel e a máscara. Então, basicamente, todos os recortes que eles fazem sentido, eles te ajudam a chegar onde você quer chegar, que é o recorte, né? Então, você tiver algum errozinho ali, você conserta com o pincel em cima da máscara. Fechou, rapaziada? Então é isso. A aula de hoje foi sobre formas de recorte.
Essas são as melhores formas de recorte que vocês podem estar fazendo nas imagens de vocês. Eu recomendo bastante. É muito melhor do que você estar em um site querendo fazer o recorte para ganhar tempo. E no Canva da vida, o Canva até que ele é meio roubado, né? O recorte do Canva ele é muito bom. Se você jogar esse carro aqui, ele é arriscado e cortar até com a sombra. Então, o recorte hoje em dia do Photoshop tá bem melhor do que do Canva tá bem melhor do que o Photoshop, mas eu acredito que seja a versão do Photoshop, né? Eu uso a versão 2020 aqui, eu acredito que é a 2024 aí que deve estar com o recorte bem atualizado. E logo logo eu tô atualizando essa versão do Photoshop, mas eu tenho que desgrudar do meu chamego aqui, do meu xodó. Beleza? Então a aula de hoje é isso. É basicamente isso. Eu aguardo vocês na próxima aula. E valeu, é nóis. Falou!